Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Supremo e hoje finalmente vai sair o vídeo de regras aí do Dune War for Arrakis, ou traduzindo aí para o português, Guerra por Arrakis, que vai estar chegando aí no Brasil agora, no ano de 2024, tá bom? Hoje eu vou estar mostrando para vocês as regras de um jogo para 2 jogadores. Não vamos cobrir aqui modo solo, modo para 3, 4 jogadores, não. Vamos só estar cobrindo o modo base aí de 2 jogadores. Os Atreides contra os Harkonnens e a Aliança Corrino. Beleza? É um jogo aí dos mesmos designers do Guerra pelo Anel, né, do War of the Ring. Então é um jogo que promete bastante ser bem temático, estratégico e divertido. Tá bom? Então, não se esqueça de conferir se está inscrito no nosso canal, deixe seu curtir, comente, compartilhe com seus amigos e não se esqueça também de conferir se estão inscritos aí nas nossas outras redes sociais, Instagram, TikTok, Ludopédia, todos esses links, não se preocupem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora comigo conferir as regras do Dune War for Arrakis ou Guerra por Arrakis. Bom, aqui vou mostrar para vocês um pouco da geografia do mapa. Se vocês repararem, o mapa em si, ele é dividido aqui em 4 partes. Cada uma dessas 4 partes vão ter regiões. O que é um setor? O setor é sempre essa grande parte dividida pelas linhas aéreas. Ó. Se vocês repararem, o Polo Norte é o centro do mapa e ele é dividido aqui nessas áreas aéreas. Cada conjunto dessas áreas, essas porções, são setores. Então, por exemplo, partindo aqui do Polo Norte, vai ter 1, 2, 3, 4 setores. E também 4 setores afastados. Cada quadradinho desse são áreas, onde cada área pode comportar o limite de 6 unidades, que eu vou mostrar para vocês posteriormente como que a gente faz esse cálculo do que é unidade, o que não é considerado unidade, mas isso aí a gente vê depois. Existem áreas no tabuleiro que têm as bordas vermelhas. As bordas vermelhas são intransponíveis. Então, caso você queira passar de um lado para o outro, não é permitido por terra. Mas caso você seja um Harkonnen, você pode estar usando aí os transportes aéreos. Existem então 4 tipos de terreno aqui nessa região do planeta de Arrakis, sendo elas o deserto normal, propriamente dito, tem as áreas de montanhas, essa área aqui um pouco mais escura são as áreas de platô, essa área aqui um pouco mais clara, toda essa área aqui é chamada de Erg Menor, Minor Erg em inglês, toda essa área aqui, ó, Minor Erg. E todas as regiões das bordas do deserto são considerados desertos profundos. E, obviamente, não se esquecer das zonas aéreas, que são essas, como eu falei para você, tracejados em azul e branco. E aqui, só repassando, é a trilha de presciência dos Atreides e a trilha de supremacia dos Harkonnens. Bom, pessoal, primeiramente a gente vai pegar todas as fichas aqui de Siete, certo? Ela tem aqui um valor do outro lado, né? Então, obviamente, você vai sortear e vai colocar uma em cada espaço demarcado no mapa, sem ver. Ao total são 8. A nossa, como a versão do Kickstarter, ela vem com as miniaturas dos Sietes, para estar cobrindo aqui em cima. Para falar bem a verdade, eu não sei se a versão normal vem com essas miniaturas, mas é uma boa maneira de você pegar e visualizar de longe onde que estão os assentamentos dos Atreides e dos Fremen. Depois você vai pegar todos os tokens de deployment, né, que seria aí, será de implantação inicial dos Atreides. Não confundir os iniciais com os durante o jogo aqui, né, esses que tem a borda verde. Os iniciais não tem a borda verde. Aí o que você vai fazer? Você vai sortear e vai deixar um em cada Siete. Juntamente com as fichas, você vai pegar as miniaturas de líderes Naib.
e vai deixar também um em cada siete. Depois você vai pegar todos os marcadores de vilarejos Harkonnen, né? Cartago e de Arraquina, e vai também colocar nos espaços correspondentes printados no mapa. Aí você vai estar pegando todas as fichas iniciais de deployment, né, de implantamento, aí, de implantação dos Harkonnens, sendo eles aqui essas fichas escuras e as claras. Você vai colocar um de cada tipo em cada assentamento ali. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Depois você vai virar as fichas e para cada item correspondente você vai trocar por miniaturas. O que ajuda bem a visualizar, ó, é que os símbolos remetem às bases das miniaturas. Olha lá. Beleza? Então aqui no Polo Norte, vamos estar colocando 3 unidades de base redonda. E depois, olha aqui, ó, redondo, né, como eu já falei, e depois esse quadrado com um vazado no meio. O quadrado com o vazado no meio simboliza um Harkonnen Elite. Olha lá, ó, quadrado. Beleza? Você vai fazer isso seguindo todos os assentamentos. E vai ficar mais ou menos assim, ó. Pessoal, independentemente do tipo da miniatura, eu falo assim, do aspecto dela, é irrelevante. O que a gente tem que pegar e se atentar são as bases, tá bom? E obviamente aos líderes nomeados, não somente aos líderes sem nome. Então, muita atenção à base das miniaturas. Aí vocês vão pegar os 6 marcadores aqui de estações ecológicas e vão estar colocando em todos os espaços printados no mapa, sem olhar. Eu peguei e tinha colocado um errado aqui, ó. Então muita atenção, viu? Não confundir os ícones escuros com os verdes, o triângulo. Erro meu aqui, mas já corrigido. A nossa versão vem com as miniaturas em 3D. Você vê que elas já diferenciam por cores, ela tem as cores neutras. Vai pegar também e colocar sobre as fichas. Depois você vai pegar os 3 marcadores aqui, ó, de presciência dos Atreides e vai colocar os 3 no espaço 0. Aí o marcador também de supremacia dos Harkonnens no espaço 0 correspondente. Aí você vai pegar todos os marcadores aqui com a borda verde dos Atreides e vai colocar no saquinho de rebeldes. Desse jeito. Dá uma embaralhada e deixa próximo à área de jogo. Aí você vai pegar todas as cartas aqui de presciência, vai embaralhar, muito bem embaralhado, e deixar também próximo à área de jogo. Bom, vamos agora fazer a preparação dos Atreides. Vai pegar o tabuleiro deles, né? Obviamente, Atreides. Vai pegar o seu tabuleiro de líderes e olhar os que já começam em jogo, ó. Olha aqui, ó, in play. E vai seguir o símbolo, ó. Então a Lady Jéssica começa aqui, o Paul aqui e o Stilgar aqui, ó. Eles já começam ativos. Todos os outros líderes você deixa próximo ao seu tabuleiro. Todas as miniaturas de líderes você deixa próximo à área de jogo. Eu já vou deixar aqui em cima, para já lembrar deles aqui, ó, ficar mais fácil. Não esquecer dos dados de ação. Os Atreides têm somente 4. Todas as peças Atreides deixa próximo à sua área de jogo. Depois você vai embaralhar as cartas do deck Atreides e as cartas do deck Fremen. E vai deixar próximo também à sua área de jogo. São as suas cartas de planejamento que você vai comprar sempre no começo da rodada. Depois ele vai pegar o deck aqui de objetivo secreto, tá bom? O deck tem somente 6 cartas, ele vai embaralhar e pegar uma. Essa carta aqui vai ser a condição de vitória dos Atreides. Então ele vai ter que ter o marcador de presciência verde no nível 3,
amarelo no nível 5 e o vermelho no nível 10. Esse objetivo ele fica secreto. O restante você deixa próximo à área de jogo, mas não confundindo com o que você já pegou e comprou, né? Depois, os Atreides pegam um token de Bene Gesserit e deixam também a sua área de jogo. E temos ainda o quê? Uma fichinha aqui, ó, de auxílio ao jogador, que vai ser muito útil durante a partida também. Beleza, então, tá feito aqui o setup dos Atreides. Bora agora conferir os Harkonnens. Beleza, agora quanto aos Harkonnens, gente, mesma coisa. Vai pegar o tabuleiro deles, de Guide Primo, certo? Vai analisar o baralho dos líderes e ver qual que começa na partida, seguindo aqui os símbolos. Então, Peter de Vries aqui, Raban começa aqui, o Conde aqui e o Capitão Arasham AK. O restante dos líderes a gente deixa próximo à área de jogo. Os Harkonnens também, tem também esse tabuleirinho de a especiaria deve fluir, que eu vou explicar para vocês depois. Junto com esse tabuleiro, vocês devem pegar os marcadores imperiais, sendo da Guilda Espacial, do Landsraad e da Shoah. Sendo que eles começam aqui, ó, no nível mais alto do marcador. Depois, obviamente, os dados de ação, próxima hora de jogo. Toda a reserva de soldados, legiões, líderes, próximo à área de jogo. Eu já gosto de deixar as miniaturas aqui nas cartas, né, para ficar mais fácil depois de visualizar. Assim como os Atreides, embaralhar as cartas aqui dos Harkonnens e da Aliança Corrino e deixar próximo à área de jogo. E tá feito aí então, pessoal, a preparação inicial dos Harkonnens. Depois, vai pegar todos os marcadores aqui de marcador do verme, certo? Vai embaralhar e vai deixar numa reserva próximo da área de jogo. Pessoal, então tá visto aí o setup do Dune War of Arrakis ou Guerra por Arrakis. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona o decorrer da rodada, né? O jogo ele ocorre em diversas rodadas até algum dos jogadores alcançar o requisito de vitória, sendo os Harkonnens 10 pontos de supremacia e os Atreides alcançando o objetivo secreto, né, na escala de presciência. Então todo começo de jogo o jogador de Atreides vai estar comprando um objetivo secreto, como eu já falei para vocês, e tem que estar cumprindo os requisitos da carta na escala de presciência. Todo começo de rodada, os jogadores tanto de Atreides como de Harkonnen vão comprar cartas de planejamento, sendo uma carta de cada baralho. Adicionalmente, os Atreides vão comprar 3 cartas de presciência e vão deixar viradas com a face virada para cima, próximo da sua área de jogo. Depois ocorre uma fase que é chamada de alocação de veículos, que somente é realizada por Harkonnens. Lembra, os veículos, tanto as colheitadeiras, os carry-alls e os ornitópteros, são de uso exclusivo dos Harkonnens. E como é que funciona? O jogador Harkonnen vai ter que olhar a sua tabela de a especiaria deve fluir. E o marcador imperial que estiver mais abaixo vai ser responsável por estar alocando o número de veículos no mapa. Bom, e como vai funcionar aqui na fase 1, para você fazer a colocação dos veículos? Você sempre vai ter que analisar essa tabela aqui da especiaria deve fluir. Você sempre vai ter que preencher todos a fileira mais abaixo, onde esteja pelo menos um marcador imperial, e vai colocar qualquer dado que você tenha rolado naquela rodada aqui preenchendo. Tudo daqui para cima. Esses dados não podem mais ser utilizados durante essa rodada. Feito isso, você vai analisar a fileira e a coluna aqui, quantos veículos você vai estar podendo colocar nessa rodada. Então aqui no nosso exemplo, 5 colheitadeiras, 3 ornitópteros e 1 carry-all. Esse espaço aqui é o de reserva de especiaria, que eu vou falar mais pra frente. Mas a gente pega e usa esse marcadorzinho aqui, ó. Deixa ele setado aqui para estar utilizando posteriormente. As colheitadeiras são alocadas exclusivamente nos desertos. Já os carry-alls e os ornitópteros são alocados em áreas já printadas no mapa, geralmente nas divisões
de setores. Então é bem fácil de você pegar e estar visualizando onde eles estão. Geralmente também ele é dividido aí por uma área tracejada em azul e branco. Então não tem como você não ver. Ok, depois que os Harkonnens fazem a sua ação exclusiva de alocação de veículos, vamos agora para a ação mais importante, que é a fase de resolução de ação. Bom, nessa fase de resolução de ação, ambos os jogadores vão jogar os seus dados de ação e vão alocar nos seus tabuleiros respectivos. No começo da fase de resolução de ação, começando pelos Harkonnen, vai jogar os seus dados e vai estar alocando no seu tabuleiro respectivo. Você vai colocá-los por faces correspondentes. Todas as faces que são sobressalentes, ou seja, que não cabem mais lá, você vai ter que escolher sempre algum lugar onde tenha menos dados. E isso tem que ser feito por ordem. Por exemplo, caso eu tenha tirado aqui 5, eu tenho que, por exemplo, pegar e escolher, esse aqui eu vou colocar aqui. E, obviamente, sobrou 1 ali, que é o lugar que tem menos espaço, eu colocaria aqui. Essa regra se aplica tanto para os Harkonnen como para os Atreides. Bom, e no começo então da resolução de ação, ambos os jogadores vão pegar os seus dados de ação, vão rolar e vão estar alocando nos seus respectivos tabuleiros individuais. Aí, começando pelo Harkonnen, eles, caso tenham ícones de Bene Gesserit, podem deixar no seu dashboard. Aí passa para o Atreides, se caso ele tenha, pode colocar também um ícone de Bene Gesserit, um token, no seu dashboard. Ele pode usar e apenas um token desse nessa rodada para substituir algum outro dado caso ele queira. Serve como um dado extra. Isso se aplica tanto para os Harkonnen como os Atreides. Depois, começando pelos Atreides, eles pegam e iniciam a fase de resolução de ações. Aí um faz uma ação, outro faz outro, vai revezando até esgotar todos os dados dos tabuleiros individuais. Eu vou estar explicando para vocês agora, mais aprofundadamente, como que funciona as faces dos dados, né? O que significa, como que eu jogo, como que funciona. Aqui é onde está a grande mecânica, né? As grandes regras de como funciona o Doom, War for Arrakis ou Guerra por Arrakis. Bom, então como vai funcionar? Cada jogador ele vai estar podendo escolher um dado seu, né, do seu tabuleiro individual, para estar realizando ou a ação da face daquele dado ou utilizando aquele dado para estar jogando uma carta de planejamento. Caso os Atreides tenham menos dados não utilizados do que os Harkonnens, eles podem estar realizando uma ação especial, que é chamado ação de deserto, força do deserto. Bom, e o que significa cada face do dado, vocês me perguntam, né? Os Atreides e os Harkonnens, eles compartilham semelhantes faces, mas não todas, no seu D6. Então, começando aí por essa face aqui, ó, é a face que simboliza a estratégia. Ela tem nos dados tanto de um quanto do outro. Qual que é o efeito dela? Você pode utilizar essa face para estar movendo 2 legiões diferentes ou utilizar uma legião para atacar. O segundo tipo de face que eu vou mostrar para vocês é essa face aqui, ó. É a face da liderança. Como o próprio nome já diz, você só pode utilizar essa face caso você tenha um líder em jogo e queira utilizá-lo, obviamente. Então, você pode utilizar esse dado para mover até 2 legiões diferentes com um líder ou realizar um ataque surpresa. A terceira face que eu vou mostrar para vocês é essa face do Mentat. O que ela significa? Você pode estar comprando 2 cartas de planejamento. Pode ser 2 de um baralho só, uma de cada, não importa. Você pode estar comprando 2 cartas de planejamento e mantendo na sua mão. Bom, agora eu vou mostrar para vocês as faces exclusivas dos dados, começando pelos Atreides. Bom, e o que significa essa face, né? Em inglês seria o Deployment Action, traduzindo em português seria uma implantação. Essa face, ela é exclusiva dos Atreides. Qual é o efeito dela? Você vai pegar aquele saquinho lá que você fez no setup, vai estar sorteando aleatoriamente uma fichinha de deploy, né? E vai estar implantando ela em qualquer siete no tabuleiro. Siete, para vocês lembrarem, é esses refúgios aqui, esses acampamentos dos Fremen. Juntamente com a sua ficha de deploy, você vai estar pegando da reserva, né? Vou pegar aqui, tá mais fácil.
ou um líder naib, para estar colocando juntamente com a ficha. Ou, caso você tenha, você pode também estar, ao invés de estar colocando o líder naib, né, que é um líder genérico, você pode estar alocando um líder nomeado, né, um líder de renome, juntamente com a ficha. Mas lembrando da regra de ouro, que a ficha ela conta como uma unidade na legião. Ou seja, caso aquela região, aquela área já tenha 6 unidades, você obviamente não vai estar podendo colocar aquela ficha de implantação, de deploy ali. Então, muita atenção com o limite de unidades por área. Já no caso dos Harkonnens, eles também têm o mesmo símbolo, só que aqui o resultado é diferente. Eles vão estar podendo implantar 3 unidades regulares, ou seja, unidades de base redonda, e um líder, seja ele Bashar ou líder de renome, através de um ou mais estabelecimentos seus, conforme ele querer. Já esse dado aqui é o dado de casa dos Atreides. O que ele significa? Ele basicamente é um coringa. Você vai utilizar esse dado para realizar qualquer outro tipo de ação que você queira. Já no caso dos Harkonnens, esse dado ele vai ter um resultado diferente, um efeito diferente. Você vai estar podendo substituir 2 unidades suas regulares por unidades de elite, ou seja, unidades de base redonda por unidades de base quadradas. Ou você pode estar colocando 2 veículos da sua escolha no mapa. O último tipo de ação que temos aqui durante o jogo são as ações de força de deserto, né? A Desert Power, que só pode ser realizado pelos Atreides exclusivamente. Essa condição é ativa, lembrando, caso ele tenha menos dados não utilizados que o seu adversário ou o efeito de uma carta de planejamento. Aí o jogador ele pode estar escolhendo, sorteando no caso, 2 fichas de Worm Sign, né, de sinal de verme, para estar colocando em áreas de deserto que não tenham, obviamente, outros vermes, não tenham outras fichas e também não seja um Siete. Caso ele não queira fazer essa ação, ele pode estar escolhendo movimentar 2 vermes que já estão presentes no tabuleiro. Ou, caso ele não queira movimentar o verme, ele pode estar escolhendo um verme para estar realizando um ataque nos Harkonnens. E por último, tanto os Atreides como os Harkonnens, eles vão ter ações livres. Começando pelos Atreides, eles podem pegar fichas suas de implantação que estão no tabuleiro, simplesmente revelá-las e colocar novas unidades na região ali onde ele revelou a ficha. Uma vez que ele pega e revela, a ficha é removida do jogo. Já nos Harkonnens, eles podem estar realizando uma ação de scout, né? Uma ação aí de estar vigiando aí alguma área. Como é que ela vai funcionar? Com o custo de um ornitóptero, ele vai estar escolhendo alguma área do setor conectado desse ornitóptero para estar revelando o valor de um Siete ou todas as fichas de implantação, né, de deploy de uma única área. Relembrando, os jogadores vão revezando turnos até eles terem esgotado todos os dados, todas as ações, e aí passamos para a próxima fase. A próxima fase é chamada de Perigos do Deserto. E todos os tokens de Worm Sign, de sinal de verme, que estejam numa área juntamente com vermes ou Atreides, você remove e volta para a reserva. Depois, o jogador que está jogando de Atreides vai pegar fichas de sinal de verme, né, de Worm Signs, e vai colocar em todas as áreas de deserto que contenham legiões Harkonnens. Isso ele vai fazer randomicamente, né, sem olhar as fichas, né. Além de colocar nas regiões, nas áreas que tenham legião, ele vai colocar também uma ficha de Worm Sign, de ficha de verme, em todas as colheitadeiras que estão em jogo. Bom, depois que o jogador Atreides colocou todas as fichas de sinal de verme, ele vai virar todas de face para cima e vai estar realizando os efeitos. E quais são os efeitos? Eu vou estar listando aqui para vocês. O primeiro é a areia. A areia nada acontece, não acontece nenhum efeito. O segundo efeito, ele é o surgimento de um verme do deserto. Você vai pegar um verme do deserto e vai colocar naquela área onde estava, obviamente, o token. Caso não tenha vermes na sua reserva, você vai estar podendo mover um verme de alguma região do tabuleiro para aquele lugar recém-descoberto. E o último efeito, seria aí uma escavação, né, de verme do deserto, né? O que vai acontecer?
Caso a ficha que você colocou seja revelada em alguma área de deserto profundo, você vai pegar um verme da sua reserva e colocar ali. Caso contrário, caso não for uma área de deserto profundo, você simplesmente descarta e volta lá para o pool para ser sorteado futuramente. Bom, caso então um verme do deserto nasça junto com uma colheitadeira, ambos são removidos ali da área onde aconteceu o ataque. Contudo, caso na região onde surgiu um verme do deserto, antes dele pegar e destruir a colheitadeira, você pode estar removendo aí um carry-all para estar salvando a sua colheitadeira. Caso o verme do deserto surja numa região que tenha Harkonnens, eles têm que recuar. Caso não seja possível eles recuarem, aí acontece um ataque do verme nos Harkonnens. Caso ocorra um ataque de verme do deserto ou de criador, obviamente contra os Harkonnens, o jogador Atreides vai estar rolando 4 dados para vermes do deserto comum ou 6 dados se for um criador de especiaria. Para cada adaga vai causar 1 de dano nos Harkonnens e caso caia a face de estrela, dependendo de onde está acontecendo o ataque do verme, vai acontecer uma causalidade diferente. Caso o ataque ocorra no deserto profundo, cada estrelinha vai causar 2 de dano. Caso seja uma área de deserto comum, 1 de dano. Caso seja uma área de erg menor ou de platô, nada acontece. Lembrando que para uma unidade recuar, para uma legião recuar, o local onde ela vai ser recuada é escolhido pelo jogador oponente, não por você mesmo. Então não se esqueça. E você achou que acabou por aí? Nananina não. Temos aqui agora o quê? Os efeitos das tempestades de Coriolis, as tempestades mais fatais aí do planeta Arrax. Todas as legiões Harkonnens que estão em áreas de deserto profundo, áreas de deserto, áreas de erg menor, áreas de platô, são suscetíveis a receber os efeitos da tempestade de Coriolis. Como vai funcionar? O jogador Atreides vai pegar 2 dados seus de combate e vai rolar. Para cada ícone de adaga, obviamente vai causar 1 de dano no jogador Harkonnen. Caso saia aquele símbolo especial de estrela, dependendo da área onde o Harkonnen, a legião Harkonnen está, vai infligir um certo tipo de dano. Caso ele esteja numa região de deserto, 1 de dano. Caso ele esteja numa região aí de erg menor ou de platô, nenhum dano. Uma vez infligido o dano aí da tempestade de Coriolis, o jogador Harkonnen imediatamente tem que resolver aí as baixas. Caso o jogador Harkonnen a muito custo consiga manter as colheitadeiras até esta fase, ele vai estar podendo recolher as colheitadeiras e, dependendo da região onde elas estão, seja deserto ou deserto profundo, ele vai estar ganhando pontos de especiaria para estar sendo utilizado naquele tabuleiro de a especiaria deve fluir. E funciona da seguinte maneira. Bom, a cada região de deserto profundo onde ele removeu a sua colheitadeira, vai valer 2 pontos. Cada região de deserto, 1 ponto. Com esses pontos, ele vai estar utilizando no seu tabuleiro ali de a especiaria deve fluir. A cada 2 pontos, ele deixa algum marcador imperial na mesma posição. Caso ele pague 3 pontos de especiaria, ele pode estar elevando apenas um símbolo imperial, uma casa acima. Caso ele não consiga manter ou subir, obviamente o símbolo imperial vai descer. E quando algum símbolo imperial desce, acontece como é que pode dizer? Uma penalidade do império, né? Em inglês é o Imperial Ban. Seria um banimento imperial? Não sei como vai ficar em português. E essas punições do império, elas vão ficar ativas até a próxima rodada de colheita de especiaria. Então, os Harkonnens, além de pegar e estar aí preocupados com os ataques dos Atreides, eles têm que ficar também olhando a sua tabelinha de a especiaria deve fluir. Então é muito importante você estar colhendo a especiaria para não estar tomando tantas punições aí durante o jogo e tornando seu jogo cada vez mais difícil. Bom, e quais são esses tipos de banimentos que ocorrem aí na fase 4, na fase aí de colheita de especiaria? O primeiro deles é aqui do Landsraad. Caso você sofra um banimento, né, uma punição aí do Landsraad, você não pode utilizar aquela regra de estar descartando cartas de planejamento para ganhar dados de combate. Já o banimento da Shoan, ele restringe o seu limite de unidades por área.
Geralmente você pode ter 6, caso você receba a punição aqui da Shonen, somente 5. E o último tipo de banimento, de punição, é da guilda espacial. Ele te proíbe de fazer aquela ação de scouting, né? De você estar pagando o ornitóptero para estar descobrindo o valor dos Cietes, o valor aí das fichas de implantação de deploy dos Atreides, tá bom? Então esses são os 3 tipos de banimentos possíveis. E caso o jogador Harkonnen queira guardar 1 ponto de especiaria, ele pode no máximo de 1. Então ele vai pegar esse marcadorzinho aqui de controle, né, que ele tem 1 ponto de especiaria, podendo gastar aí no momento que for mais benéfico para ele. Bom, e depois da fase 4 aí da colheita de especiaria, vamos para o encerramento da atual rodada. Caso o jogador Atreides tenha cumprido um pré-requisito de uma carta aí de presciência, ele pode estar ativando aquela carta no final da rodada. Aí ele pega e confere se cumpriu os requisitos do objetivo de jogo, né, dele. Caso ele tenha cumprido o objetivo, é nesse momento, no final da rodada, que ele pode falar assim, ganhei a partida. Diferentemente do Harkonnen, que caso atinja 10, acaba imediatamente. Então a Atreides, sempre no final da rodada, ele confere se cumpriu os requisitos do objetivo. Caso contrário, seguimos aí para a fase de manutenção. Todos os ornitópteros, todos os carry-alls são removidos e voltam para a reserva. Caso você queira, você pode substituir algum líder seu de renome nomeado por líderes genéricos. Caso você tenha gasto alguma carta de líder, você pode deixar elas viradas para o lado ativo novamente. Depois você tem que contar as suas cartas de planejamento da mão. Caso você tenha mais do que 6, você tem que descartar cartas até ficar com um total de 6. Depois, o jogador Atreides pode escolher, dentre as 3 cartas de presciência que estão viradas para cima, quais ele quer remover do jogo e quais ele quer que permaneçam em jogo. Lembrando que o descarte é sempre virado para cima, para que o Harkonnen saiba quais cartas foram descartadas. Depois, os jogadores recebem de novo todos os seus dados de ação e assim inicia-se uma nova rodada em Dune War for Arrax ou Guerra por Arrax. Bom, e quanto às cartas de presciência que você compra lá no começo de cada rodada, né, aquelas 3 cartas? Para você pegar e ativá-las, basicamente você tem que pegar e cumprir o requisito que está escrito na carta. Ponto. Não tem segredo. Geralmente vão existir 2 tipos de carta de presciência. Aquelas que podem ser ativadas durante a fase 2, né, a fase de resolução de ações. E tem também algumas cartas de presciência que são ativadas no final de uma rodada. Então muita atenção na resolução dessas cartas de presciência para estar ganhando aí os ícones de presciência e avançando no tracking ali dos Atreides. Caso o jogador Atreides queira, no final da rodada, ele pode estar escolhendo uma ou mais cartas de presciência que ele não utilizou ou que ele não quer para estar sendo removidas do jogo. Todas as que ele decidiu permanecer, volta para o baralho para ser reembaralhado e comprar novas 3 no começo de cada rodada. Lembrando que todas as cartas que ele escolheu remover do jogo vão para a caixa de modo aberto, com a face virada para cima. Ou seja, os Harkonnens podem olhar e ver qual carta você pegou e descartou. Pessoal, outro ponto importante que vocês têm que pegar e ficar atentos é com a trilha de presciência dos Atreides. Por quê? Se vocês repararem, tem 3 tokens. Um token verde, um amarelo e um vermelho. Sempre quando esses tokens pegam e alcançam determinados pontos da trilha de presciência, ele vai estar liberando alguns efeitos. Caso o token amarelo alcance o nível 3, a líder Lady Jéssica dos Atreides, ela se transforma em Reverenda Madre Jéssica. Então você dá esse upgrade nesse personagem. Quando pega o ícone verde, alcança também a escala 3 da presciência, vai estar liberando o Paul na versão Muad'Dib, não mais na versão Paul Atreides. E quando o ícone, o token vermelho, alcança o nível 3, a gente vai estar liberando a Shani, né? Vai liberar a Shani para estar sendo utilizado como um líder nomeado dos Atreides. E não para por aí. Quando algum desses 3 tokens de presciência alcança o nível 6 ali da escala, vai estar liberando um outro personagem jogável, um outro
líder nomeado, que é a Alia. A Alia, ela apareceu brevemente no filme, que é o bebê, que vai nascer, que é o bebê que a Lady Jéssica está esperando, né? Então, quando algum desses 3 tokens alcança o nível 6, libera-se a Alia para estar jogando aí pelos Atreides. Quando pega e alcança o nível 8 da escala de presciência, algum dos 3 tokens, vai estar liberando aí as bombas atômicas, né? Uma bomba atômica de alguma das grandes famílias aí do Landsraad. E como que funciona o efeito da bomba atômica, né? Obviamente é uma grande vantagem tá liberando esse poder para os Atreides, porque ele vai liberar pontos chaves aqui do tabuleiro para estar tendo acesso às grandes cidades dos Harkonnens para serem atacados. As áreas que podem ser explodidas por bombas nucleares está marcado no mapa aqui com aquele símbolo nuclear. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. O grande efeito então de você pegar e utilizar uma bomba nuclear é que ele vai transformar uma área de montanha em deserto. Então aí ele dá uma quebrada nas defesas aí dos Harkonnens que ficam ali utilizando as montanhas como base, e as bombas atômicas causam esse efeito aí devastador, podendo modificar o jogo a favor dos Atreides. A única regra que tem que pegar e ficar atento é que, caso a área escolhida onde vai ser lançada a bomba atômica tenha alguma legião, elas vão ser movidas para uma área livre adjacente, sendo escolhidas pelo jogador oponente. Ou seja, quando é transformado uma região de montanha em deserto, aquela região vai estar agora suscetível a tempestades Coriolis, a ataques de vermes do deserto, enfim, é uma grande vantagem aí para os Atreides, está quebrando aí a cadeia de montanhas e transformando em deserto. Um outro ponto importante para eu estar explicando para vocês são as estações ecológicas. O que elas são? Elas são estabelecimentos aí, são instalações abandonadas pelos Harkonnens. Elas vão ser importantes porque elas vão estar liberando para os Atreides ícones de presciência. Então toda vez que você pega e acaba conquistando uma estação ecológica, lembra, estação ecológica elas são as cores bege, são as cores neutras. Não pertence nem para um nem para o outro. Mas caso os Atreides conquistem, vai estar ganhando o ícone de presciência e avançando ali no respectivo campo. Importante, o ícone das estações ecológicas só são mostrados caso seja conquistado por algum Atreides. Se os Harkonnens pegam e conquistem, né, estejam ali naquele território, nada acontece. Pessoal, como vai funcionar então a movimentação das tropas? Então a movimentação da tropa ela pode ser desses 3 tipos, utilizando um dado de liderança, de estratégia ou jogando uma carta de planejamento. Via de regra, você vai estar movimentando a sua tropa para alguma região adjacente livre. Lembrando que áreas com borda vermelha, elas são intransponíveis via terrestre. Contudo, caso você tenha um ornitóptero estrategicamente alocado ali, você pode estar passando de um lugar para o outro, tá bom? Outro detalhe importante da movimentação, você nunca pode deixar o seu líder sozinho, por exemplo, fazer uma movimentação somente com um líder. Isso não é permitido. Caso você deixe o seu líder sozinho, por qualquer motivo, ele volta para sua reserva do jogo. Então, sempre que você planejar uma movimentação de tropas, ele sempre tem que estar acompanhado de alguma tropa regular, ou de elite, ou um Sardaukar, aqui no caso dos Harkonnen, Fedaykin nos Atreides, e assim sucessivamente. Então, muita atenção com os líderes. Eles nunca podem ser deixados sozinhos. Tanto o dado de estratégia quanto o dado de liderança, assim como algumas cartas de planejamento, permitem que o jogador ativo mova até 2 diferentes legiões no mesmo turno, tá bom? Então como é que funciona? Você pode pegar algumas tropas suas e obviamente colocar junto com outras tropas. Mas, por exemplo, você não pode pegar uma tropa sua que já estava em jogo, juntar com outra e mover todas em conjunto. Isso não pode, não é permitido. Você sempre tem que fazer movimentos que fiquem claros que você utilizou uma legião e depois a outra. Ou seja, você não pode fazer uma movimentação simultânea com as 2 peças, né? Dobrado. Então, por exemplo, eu não posso pegar esses 2 e vir para cá
e depois aqui formou uma nova legião, eu pego eles e volto para lá. Não, porque esses dois iniciais aqui, eles já fizeram a sua movimentação. Deu para entender? Então você pode mover até 2 legiões, mas sempre tendo a atenção de mover uma e depois a outra. Caso você utilize o transporte aéreo do ornitóptero ou o verme, no caso dos Atreides, eles permitem que você ande um espaço adicional, só que respeitadas algumas regras. Por exemplo, caso você pegue aqui essa legião de 3 e queira mover 2 espaços, descartando esse ornitóptero aqui, você pode até andar 2 espaços, mas você não pode pegar, andar e soltar tropas no meio do caminho. Isso não é permitido. Se você começou com aquela legião com 3, você tem que finalizar com 3. Você não pode pegar, um outro exemplo, caso tenha aqui, você não pode pegar, fazer um agrupamento e depois com todos continuar. Não é permitido também. Outro exemplo, usando o mesmo caso do ornitóptero. Caso você descarte aqui o ornitóptero, então, e queira fazer uma movimentação mais prolongada, você pode até passar por áreas onde já tenha alguma outra legião amiga sua. Só que a contagem final do agrupamento não ocorre agora, né? Porque você ainda está em movimentação. Num outro exemplo, caso você faça uma movimentação e termine aqui, juntamente com essa outra legião que estava aqui anteriormente, você faz a soma. Caso a soma ultrapasse 6, você tem que descartar tropas até ficar com o limite, tá bom? Então sempre a contagem das tropas finais, né, da legião, vai ocorrer no final da movimentação, não durante. Um outro exemplo de movimentação, agora utilizando os Atreides, é quando eles utilizam dos vermes para estar se movimentando com mais facilidade, com mais agilidade aí durante o mapa. Ele vai estar sempre utilizando esses tokens aqui de worm signs, né, de sinais de verme, né? Você vai estar utilizando esses marcadores de verme como se ele fosse pontes. Por exemplo, caso você queira mover aqui esse líder e essa tropa regular, você pode estar utilizando aqui desses vermes com uma movimentação única. Eles fazem todo esse caminho até chegar aqui. Uma exceção é, caso você queira utilizar o caminho do verme e tenha uma tropa inimiga no caminho, você não pode utilizar. Caso você queira movimentar e acabar a sua movimentação num espaço com o ícone aqui de Worm Sign, é permitido. Contudo, você não pode terminar a sua movimentação caso tenha um verme naquela área de jogo. Como vai funcionar o combate na partida, né? Primeiramente você tem que falar qual unidade você vai atacar, né? E caso o defensor seja, no caso aí, o Atreides, ele vai ter que pegar e revelar o rank, que é aquele 7. E também, caso tenha algum token ali de unidade, você tem que virar e colocar as unidades ali na partida, né? Começando pelo jogador atacante, depois pelo defensor, eles podem estar descartando aí cartas de planejamento para estar adicionando dados de combate. Contudo, os dados tanto do atacante quanto do defensor não pode passar de 6 cada um. Depois, cada jogador vai contar quantas unidades normais, né, ele tem em jogo. Então 3 dados e 2 Atreides, 2 dados. Lembrando, caso ele descarte uma carta de planejamento, ele pode pegar e estar adicionando mais um dado, até o limite de 6. Aí cada atacante defensor vai rolar os seus dados e vai estar comparando aí os resultados. Para cada adaga, equivale a 1 dano. Para cada escudo, a defesa de 1 dano. E para cada estrelinha aqui, você ativa o efeito do seu líder, que está durante o combate, obviamente, né? A estrelinha, ela pode se tornar tanto uma adaga quanto um escudo. Depende aí do seu líder envolvido na batalha. Caso o jogador possa utilizar aí uma face de dado de liderança ou uma carta de planejamento, ele pode fazer um ataque surpresa. O que é o ataque surpresa? Apenas na primeira rodada, o jogador adiciona um resultado de estrela a mais na rolagem de dados. Caso você role um dado, saia uma estrela e você não tem um líder, esse dado aqui ele é considerado um
erro, né? Você errou o ataque. As unidades especiais Sardaukar, que tem a base aqui de hexágono, e as Fedaykin dos Atreides, elas pegam e permitem que você cancele um escudo do adversário. Obviamente, caso elas estejam envolvidas no combate. Então aqui no nosso caso, esses líderes aqui, como eles são genéricos, essas estrelinhas elas se tornam adagas. Caso fossem líderes com nome, né, renomados, teria outros efeitos. Aí nós calculamos as baixas, né? Então para cada escudo você vai pegar e anular uma adaga, simples. E para cada adaga você vai pegar e eliminar uma tropa adversária. Então aqui no caso, ó, o escudo, né? Depois de você pegar e ter utilizado os dados ali, o escudo vai estar bloqueando uma adaga. E aí a gente vai estar removendo as casualidades. Lembrando que você nunca pode pegar e remover as suas unidades normais e deixar o líder sozinho. O líder sozinho, ele desaparece. Então você pode pegar e estar removendo aqui no caso o líder e uma tropa normal. E aqui, sei lá, duas normais. Caso aqui tivesse uma unidade de elite, que ela tem essa base quadrada, você pode estar escolhendo remover uma dela e está recolocando uma unidade normal, ou seja, você vai estar baixando o nível da patente daquela miniatura. Depois disso, o jogador atacante ele tem a opção de continuar atacando. Caso ele esteja atacando uma unidade que tenha um alojamento inimigo, ele recebe um dano automático que tem que resolver imediatamente. Caso ele insista com o ataque e o defensor insista em defender, uma nova rodada de combate se inicia. Caso contrário, caso o jogador defensor queira recuar, quem escolhe o lugar para onde ele vai recuar são os atacantes, desde que a área esteja livre para ele recuar. Caso a área esteja com algum impedimento, aquela unidade é destruída. Então aqui no caso, os Harkonnens vencem a batalha. O alojamento aqui, o Siete dos Atreides, são destruídos do jogo. Aqui no caso, como os Harkonnens destruíram o Siete, ele vai estar ganhando 2 pontos de supremacia para estar andando lá no seu tracking, a fim de estar aproximando aí no valor 10, né? Caso os Harkonnens atinjam o valor 10 da sua trilha de supremacia, o jogo se encerra imediatamente e eles vencem. Agora um outro exemplo, caso os Atreides vençam e destruam um alojamento dos Harkonnens, eles vão estar andando ali, no caso, o que está printado no tabuleiro. Aqui no Polo Norte andaria um espaço na trilha de presciência. Lembrando, ele vai avançar um espaço por ícone de presciência. Caso também os Atreides entrem num espaço onde tenha uma colheitadeira, né, uma Harvester Harkonnen, ela é destruída imediatamente. Bom, e o que acontece quando uma miniatura de líder de renome, né, nomeado, é removido da batalha, né? Ele perde a batalha, ele vem aqui para o tanque de regeneração. Sempre tem um espaço correspondente. Caso esteja ocupado aquele espaço, simplesmente o novo líder pega e remove o outro anteriormente lá um espaço para frente. Mas vamos prosseguir aqui. Como que o líder de renome ele sai do tanque de regeneração? Toda vez que você pega e gasta um dado de ação, faz ação tal e vem para cá, ele vai andando aqui tal até pegar e ser removido aqui da trilha, estando disponível depois para ser utilizado futuramente. Isso se aplica tanto para os Harkonnen como para os Atreides. A diferença é que os Harkonnens precisam de 5 espaços de regeneração e os Atreides somente 3. Vou falar rapidamente agora dos tokens de Bene Gesserit. Como vocês repararam, os Atreides começam com 1 token de Bene Gesserit no começo do jogo e os Harkonnens nenhum. Qual que é a função dos tokens de Bene Gesserit? Como eu falei anteriormente, eles servem como um dado temporário, né, para estar realizando uma ação lá da preferência do jogador. Como que cada jogador recebe? Os Atreides recebem novos tokens de Bene Gesserit quando os Harkonnens alcançam novos estágios aqui de supremacia. Ó. Se vocês repararem, esse símbolo combina com esse, né? Com esse aqui, ó. Então, toda vez que o Harkonnen pega e chega ou ultrapassa o ícone ali, o token de Bene Gesserit vai pro Atreides. Já no caso dos Harkonnens, eles vão ganhar
tokens de Bene Gesserit quando Gaius Helen Morian, aí a grande reverenda madre, entra em jogo, né, a proclamadora da verdade, ou caso eles joguem uma carta aí de planejamento, né, da casa Corrino, tá bom? Essas são os modos que os Harkonnens ganham tokens de Bene Gesserit. Uma última coisa que eu vou falar para vocês, ó, aqui no verso do manual, ele tem todo um sumário aqui, ó, todo o passo a passo que vocês têm que pegar e estar seguindo. Então isso aqui ajuda bastante. Ao invés de você pegar e ficar olhando lá, que fase que eu tô, só seguir aqui o sumáriozinho no final do manual de regras. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de regras completas, cobrindo aí o Dune War for Arrakis, ou Guerra por Arrakis, de 2 jogadores, tá bom? Qualquer erro, omissão que a gente tenha cometido aí durante a explicação, a gente vai deixar num post fixado aqui nos comentários para futuras consultas de vocês. Beleza? Combinado? E qualquer também dúvida, algum esclarecimento que ainda fique na cabeça de vocês, deixa aqui no comentário que a gente vai estar respondendo o mais rápido possível e ajudando vocês aí a jogar esse jogo aí sem enrolação, sem dúvida, jogando ele fluidamente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu curtir, comenta ou compartilhe com seus amigos, que esse vídeo deu um trabalhinho mais ou menos, hein? Não se esqueça também de conferir se está inscrito nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Ludopédia, tá bom? Todos esses links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima e boas jogatinas, pessoal. Muito obrigado. Valeu!